Ok, nós vamos dar início à nossa aula sobre doutrina de Deus. Vamos estar estudando sobre a pessoa de Deus, uma das doutrinas mais importantes para a nossa fé cristã, uma vez que tudo começa com Deus e tudo terminará com Deus. E por isso mesmo esse estudo é de suma importância para o nosso crescimento espiritual e para o nosso relacionamento efetivo com Deus, de uma maneira bem racional, de uma maneira bem precisa, para sabermos exatamente a quem nós estamos adorando e quem Ele é. Então vamos para o nosso estudo e nós temos aqui algumas perguntas interessantes para começarmos o nosso debate, a nossa conversa. Afinal, por que conhecer a Deus? Para que estudar sobre Deus? O conhecimento de Deus é relevante para a vida? Essa pergunta e muitas outras vamos estar respondendo ao longo do nosso estudo. Agostinho nos diz que quando Deus fez o homem, deixou um espaço do tamanho dele. Isso significa dizer que este homem, sem Deus, é eternamente insatisfeito, será sempre vazio, estará sempre nessa crise existencial, mesmo que ele procure preencher essa lacuna que só Deus pode preencher para completar o homem, com coisas materiais, com os prazeres transitórios, com a fama, com a fortuna, com tantas outras conquistas mais terrenas e passageiras. Este homem nunca será exatamente realizado. Nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo. Veja essa reportagem da super interessante que vai exatamente dizer o que eu acabei de falar para vocês. A reportagem diz o seguinte: a gente sempre ouve falar por aí que países considerados de primeiro mundo, como Dinamarca, Suíça, Suécia, têm a melhor qualidade de vida do planeta e que, por consequência, seus habitantes estão entre os mais satisfeitos do mundo. A parte estranha é que esses lugares felizes têm taxas bem altas de suicídio. É nos lugares mais felizes que acontecem mais suicídios, continua a reportagem. Vamos nos concentrar aqui na Suécia, como exemplo para essa questão que nós estamos abordando, que o homem sem Deus será sempre vazio. Lá na Suécia, por exemplo, quase não existe desemprego. A democracia é real, a justiça social ela é plena, praticamente não há corrupção. Esse país é líder tecnológico do seu continente. O transporte é moderníssimo, o governo prioriza a educação e não há conflitos ou guerras. Na Suécia temos a maior parcela de pessoas não religiosas, sendo que cerca de 85% da população são de ateus e agnósticos. Isso claramente vai confirmar as palavras de Jesus Cristo, que disse: quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Porque o rico estará confiando nas suas riquezas, no seu poder aquisitivo. Ora, se ele não tem necessidades básicas que as finanças não possam cobrir, ele evidentemente está achando que não precisa de Deus. Mas o grande engano de Satanás é justamente esse, porque o homem não precisa de Deus para ser rico ou para ser abastado. O homem precisa de Deus para a salvação, porque só Deus pode providenciar a salvação para a alma do homem. E para surpresa nossa, um país tão abastado como esse, olha só o que acontece: o uso de antidepressivos aumenta 1000% na Suécia. Os resultados mostram que existem fortes evidências de que os antidepressivos têm um papel-chave nas estratégias de tratamento da depressão. Ou seja, um povo que não tem necessidades financeiras, um povo que é abastado, um povo que tem tudo à mão, é um povo vazio, é um povo depressivo, é um povo que está em desespero, é um povo que realmente perdeu a esperança e a graça de viver. E por que será isso? Novamente, eu repito as palavras de Agostinho, é porque o espaço de Deus eles estão querendo preencher com coisas que não trazem a felicidade. No mundo como um todo, a média de suicídios por cada 100 mil habitantes fica em torno de 15. Na Suécia é de 18,7, ou seja, 1.500 suicídios por ano. A causa mais comum de morte no grupo de pessoas entre 15 e 44 anos. Novamente, repito, o homem sem Deus será eternamente vazio. Não adianta você tentar preencher esse espaço que pertence a Deus com outras coisas ou com pessoas, porque isso não vai funcionar. Só Deus preenche o vazio da alma do ser humano. Diz a W. Tozer: a coisa mais importante a seu respeito é aquilo que você sabe a respeito de Deus, seu conhecimento de Deus.
Nós vamos ver agora algumas razões por que devemos conhecer a Deus. A primeira delas é: ideias têm consequências, as ideias que você tem a respeito de Deus são as que têm maiores consequências. Ou seja, se você tem uma ideia distorcida de Deus, é claro que a sua vida será uma grande distorção. Se você tem uma ideia equivocada de Deus, é claro que a sua vida será um grande engano. A segunda razão: não podemos conhecer o Deus verdadeiro a não ser que conheçamos a verdade a respeito de Deus. É onde é que nós vamos encontrar essas verdades a respeito de Deus? Nas Sagradas Escrituras. É por isso que nós estamos estudando aqui. E nesse momento eu te convido, meu amigo, minha amiga, a pegar o seu caderno, uma caneta e então você levar a sério realmente esse estudo, porque esse estudo fará grande diferença no teu viver. Terceira razão, por que precisamos estudar sobre Deus? Não podemos nos conhecer a não ser que conheçamos verdadeiramente a Deus. Ora, os filósofos o tempo e tempo dizem: conhece-te a ti mesmo, e aí você terá uma vida melhor. Não é assim. Nós nos conhecemos a partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus. Por isso mesmo, esse estudo é fundamental para o nosso grande desenvolvimento espiritual, intelectual, social, emocional e espiritual acima de tudo. Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o nascer do sol, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva de primavera que rega a terra. Ora, esse conhecimento de Deus é inesgotável. Aqui não está em jogo se eu tenho 20, 30, 40 anos de convertido ou se sou recém-convertido. Todos nós precisamos conhecer a Deus, porque esse conhecimento de Deus prossegue a vida inteira, e não somente a vida inteira. Veja o que Jesus Cristo fala sobre a vida eterna. Em João 17,3, o Mestre diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus e nós não vamos esgotar esse conhecimento de Deus, porque Deus é insondável, inesgotável, mas é prazeroso estudar sobre Deus, e tanto é que na eternidade inteira nós vamos ter essa grande comunhão com Deus, conhecendo a Ele exatamente como Ele é.